Foi um jogo muito feio na Arena Castelão e o empate em 0-0 acabou sendo o resultado mais justo para as duas equipes. O Internacional segue com sua invencibilidade, já que não perde desde a última rodada do Brasileirão do ano passado, onde perdeu justamente para este mesmo Fortaleza, em um jogo truncado, onde o Inter deu minutagem importante para alguns jogadores e também fez testes em um time absolutamente preservado para estar com força máxima no jogo do meio de semana contra a equipe do Palmeiras. A gente fala sobre o empate colorado em Fortaleza, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo vamos falar sobre o empate 0-0 do Internacional contra a equipe do Fortaleza. O que não é um mau resultado, pelo contrário. O Inter traz um ponto do Ceará, um ponto que muitas equipes não vão conseguir trazer. A gente fala de um time do Fortaleza que tem um retrospecto de invencibilidade muito grande na Arena Castelão. E o Fortaleza, que foi a última equipe a vencer o Internacional. A última derrota que o Inter teve foi em dezembro do ano passado, para o Fortaleza, na última rodada do Campeonato Brasileiro. De lá para cá, o Inter não perdeu nenhum jogo. E de novo agora não perdeu para o próprio Fortaleza, o que também é um resultado importante. Mas se a gente for falar do jogo em si, bola rolando, foi um jogo muito ruim de se ver. Foi um jogo feio. O Fortaleza claramente não é a equipe do ano passado, que incomodava os grandes. É um time que tem uma série de defeitos que precisam ser corrigidos pelo técnico Vojvoda, enquanto o Inter era um time descontado. O Inter jogou na quinta-feira contra o Nacional de Medellín no Beira-Rio, um jogo duríssimo de Libertadores da América. E teve uma longa viagem para Fortaleza e uma partida dura, em um calor que impacta assim no jogo, e a gente vai falar sobre isso, o que fez com que o Roger preservasse. Eram 4 titulares, 5 titulares, na verdade, que não começaram jogando. 4 deles estavam fora, nem sequer entraram em campo. O Fernando, que é um dos melhores do time, o Alan Patrick, que é o craque do time, o Bernabé, que para mim é o melhor do time, o Bruno Henrique, que é um cara muito importante no meio-campo, mais o Valência. 5 jogadores titulares não estavam na partida. Então a gente pode considerar que era um Inter quase misto. E que por ser um time misto, apresentou dificuldades contra o Fortaleza. O jogo ele foi amarrado, o jogo ele foi lento, pouco intenso. O Vitão, no intervalo do jogo, chegou a dizer que o calor de Fortaleza impactou na dinâmica da partida e que é muito complicado jogar com esse tipo de calor que baixa um pouco o ritmo do jogo. E, de fato, o primeiro tempo foi um primeiro tempo de um ritmo muito abaixo. O Inter se segurando, preservando forças, não deixando o Fortaleza ser muito contundente. De fato, o Fortaleza não foi, mas o Inter também não era. O Inter teve uma grande chance, que foi uma escapada com o Wesley, que foi talvez o melhor jogador do Internacional enquanto esteve em campo. Serviu o Borré do lado esquerdo, o Borré de chapa quase fez um golaço. A bola passou muito perto mesmo do gol do goleiro João Ricardo. Fortaleza teve algumas chances, o Moisés deu um voleio pra fora. O Moisés era o jogador mais insinuante da equipe do Fortaleza, mas não foi uma primeira etapa de grandes oportunidades de gol construídas. O Carboneiro, ele deixa a partida com uma suspeita de lesão que preocupa, entra o Vitinho, o Inter não criando muito, e vem para o segundo tempo com a mesma formação, e de novo o Inter não criando muita coisa. De novo, o Inter parece que até diminuiu ainda mais o seu ritmo na segunda etapa. O Fortaleza foi um pouco mais perigoso e chegou a um gol. E aí, o momento que o Inter vive também de sorte, né? O Moisés acerta uma bicicletaça, um voleiaço, um golaço do atacante do Fortaleza, depois de um cruzamento do Iago Pikachu, onde o Antony rebate, a bola sobra no Moisés, que de voleio faz um golaço. A arbitragem anula o gol, porque na origem da jogada, muito antes havia um impedimento, e o Moisés, que era o melhor jogador da partida, se machuca na comemoração. E aí entra o Marinho, que também foi insinuante pelo lado direito de ataque, mas não produziu a mesma coisa do que o Moisés. O Inter, na sequência, construiu uma outra chance de gol com o Wesley, um chute cruzado para fora, mas sem muito perigo. Depois algumas trocas aconteceram, e aí a gente pode falar de algumas individualidades que saem como uma resposta positiva dessa partida. Mas o resultado de 0-0, ele foi justo pelo que foi o jogo.
Foi um jogo bem ruim. E o Inter mantém uma invencibilidade, que é importante, se mantém na parte de cima da tabela, é o 7º colocado, mas a 2 pontos do líder do campeonato, o Inter se mantém em uma boa condição para brigar ali no Campeonato Brasileiro. Dito isso, tá? Individualidades. O Ramon na lateral esquerda fez um bom jogo. Óbvio, não é do mesmo nível que o Bernabéi, mas é um jogador que pode ser útil. Pro Internacional é um bom reserva, pro Bernabéi o Ramon. Na zaga, o Vitão, monstro Vitão, foi bem demais. O Rogel, achei que fez uma boa partida, tá? Tá evoluindo o Rogel com uma sequência de jogos. No meio-campo, o Ronaldo vai muito bem, o Roger puxou de novo esse primeiro volante que hoje foi o Ronaldo para dentro da linha de zagueiros. O Thiago Maia desembocado. O Oscar Romero até teve alguns lances interessantes que chamaram a atenção, mas nada de mais também. É um jogador que obviamente está muito abaixo do Alan Patrick, que é o titular da função. E no segundo tempo, o jogador que eu mais gostei foi o Bruno Tabata. Gente, o Bruno Tabata entrou muito bem no segundo tempo, ele melhorou o time do Internacional. Acho que o Diego Rosa entrou bem também no segundo tempo. Mas o Bruno Tabata mostra que pode ser um jogador importante. A gente esquecia do Bruno Tabata porque ele não tinha jogado ainda nessa temporada. E ele vai ser um cara muito importante pro time do Roger. O empate em 0-0, no fim das contas, foi o resultado justo. Para um jogo bem ruim no Castelão, mas que mantém o Inter dentro dos seus objetivos de não se distanciar dos líderes do Campeonato Brasileiro, ter preservado jogadores importantes para ir ao jogo de quarta-feira no Beira-Rio contra o Palmeiras, aí sim, para enfrentar um adversário que o Inter entende como um adversário direto pelo título. No Beira-Rio, o Inter vai com força máxima aí para fazer um grande jogo e conseguir uma vitória importante. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!